nossa próxima palestra será apresentada pela professora doutora Maria Aparecida Zaguete, do Instituto de Química de Araraquara e membro do CDMF. Porém, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de convidar aqui em cima o professor doutor Elson Longo para que entregue uma homenagem em nome de toda a comissão organizadora do primeiro SPINF para a professora Maria Aparecida Zaguete. Esse é um presente à nossa diretora científica, que muito tem ajudado o nosso centro. Muito obrigada, é uma surpresa. Se eu já estava nervosa para fazer a palestra, agora estou um pouquinho mais. Esta homenagem é um agradecimento e reconhecimento do Centro de Desenvolvimento de Materiais à professora Maria Aparecida Zaguete por seu trabalho, dedicação e relevância na contribuição à ciência brasileira. São Carlos, 23 de maio. Muito obrigada a todos os colegas do Centro, que, obviamente, trabalhamos em conjunto, né? Vou tentar mostrar isso na minha apresentação. Bom, para iniciar, né, então, como já foi colocado, eu vou tentar mostrar para vocês como é constituído o nosso centro. Depois eu vou colocar 3 casos que retratam, vamos dizer assim, a influência, né, do processamento para que a gente tenha propriedades diferenciadas, né, que é o nosso objetivo central. Então, o nosso centro, o CDMF, é organizado como diretores o professor Elcio e o professor Edson. No caso da ciência básica, a professora Zaguete, inovação, o professor Ernesto, disseminação internacional, o professor Carlos Vergani, e educação e disseminação de educação e conhecimento, o professor Adilson, professor Hernandes, que não está aí, mas faz parte. Aqui a gente tem as áreas principais em que o nosso centro está empenhado em desenvolver pesquisa, vamos dizer assim, ligadas, né, visando diretamente essas áreas de energia, meio ambiente, saúde e o pessoal que trabalha com teórica, que dá suporte às outras 3 áreas, gerando, inclusive, artigos de grande repercussão com publicações bastante importantes nessa área. Aqui é mais, vamos dizer assim, é um visual, né, de onde nós temos pessoas, né, pesquisadores envolvidos no centro. Nós temos o Brasil como um todo envolvido no desenvolvimento da pesquisa dentro do CDMF. Também, né, no mundo, desde o Japão aos Estados Unidos, Argentina, Espanha, Sérvia, Itália, Portugal, Índia, França e alguns outros que provavelmente eu não coloquei aí, mas, no mínimo, né, esses países a gente tem uma interação bastante relevante. E aqui eu tentei sintetizar o quanto a gente tem de preocupação em termos de como trabalhar com a pesquisa, né? Em grande parte, o processo de síntese está baseando nossos desenvolvimentos, porque com ela a gente consegue
controlar a estrutura cristalina, os defeitos, a morfologia, a microestrutura, e tudo isso tem um resultado relevante na área das propriedades, né? Principalmente com o desenvolvimento de morfologias específicas que são obtidas através de cálculos teóricos, e isso resulta superfícies desejadas, e cada superfície, vamos dizer assim, cada material tem uma propriedade diferenciada. Isso os colegas vão colocar depois as suas pesquisas nas diferentes áreas, e vocês vão poder perceber como que cada uma dessas particularidades estão envolvidas nas pesquisas em andamento. Aqui, falando especificamente do nosso grupo de Araraquara, né, no qual eu faço parte, e então a gente teria aqui algumas áreas, como biosensor, célula solar, fotocatálise, varistores e energy harvest, ou materiais piezoelétricos, né? Em vermelho, aqui a gente tem os principais campi da Unesp, que seria Ilha Solteira, Guará, Bauru, Presidente Prudente, e o CTI, que é o Centro aqui de Tecnologia Renato Acha, que a gente interage, assim como alguns centros internacionais, para o desenvolvimento das pesquisas às quais a gente tem dado andamento. O que eu vou colocar hoje tem a ver com a parte do Instituto Politécnico de Torino, onde a gente, nossa pós-doc, desenvolveu a parte de microfluídica com grafeno. Aqui, essa parte de Energy Harvest tem a ver com o CTI e, principalmente, também internacionalmente, com o Centro Multidisciplinar de Belgrado. E aqui, com a Universidade da Colômbia, a gente tem desenvolvido alguma coisa com a parte de fotocatálise e também a parte de área médica. Bom, aqui estão os nossos pesquisadores, eu não vou perder tempo com esse tipo de detalhe. Aqui, a primeira parte que eu vou tentar mostrar, a perovskita livre de chumbo, né? Então, as perovskitas têm muitos usos, e, dentre eles, um de bastante interesse na área de energia é a parte de piezoelétrica, ou Energy Harvest. Então, nós escolhemos os niobatos de sódio, né? E também estamos trabalhando com niobato de potássio, niobato de sódio, potássio e lítio, mas o que eu trouxe aqui é apenas o niobato de sódio. Então, a literatura nos mostra que a anisotropia, ou seja, o crescimento numa direção, favorece, em grande parte, as características desse material, tornando-o útil, né, na área de piezoelétricos, porque os compostos com chumbo são hoje, vamos dizer assim, estão sendo banidos do mercado. Então, nós fizemos, por síntese hidrotérmica, 2 caminhos diferentes e obtivemos 2 morfologias diferentes, né? Aqui, bastões, e aqui, cubos. Só que, para nossa surpresa, esses bastões não tinham a estrutura cristalina, não era, a princípio, como obtido o niobato de sódio, e sim o metaniobato de sódio. Então, com um tratamento térmico, nós observamos que a gente eliminava a água e reestruturava, e tínhamos fibras de niobato e cubos de niobato. Então, a gente caracterizou isso visando comprovar, né, a anisotropia como um fator interessante para as propriedades. Então, aqui nós caracterizamos quanto à emissão
fotoluminescente, e observamos que os cubos, né, tinham... Isso foi feito dentro das condições para se poder comparar a intensidade. Os cubos tinham uma intensidade infinitamente menor que o metaniobato, e as fibras tratadas termicamente tinham uma menor emissão ainda que o niobato na forma de cubos, né? Isso porque nós fizemos, então, um tratamento térmico, isso reorganizou os defeitos, diminuiu os defeitos de superfície, então, a propriedade, vamos dizer assim, de fotoluminescência, comprovadamente está ligada, né, ao tipo de defeito e ao número de defeito, conforme a gente tem demonstrado e publicado inúmeros artigos. Aqui apenas uma deconvolução, mostrando, né, que os defeitos de superfície que estão presentes predominantemente nas fibras, eles têm propiciam uma maior emissão na parte do verde, enquanto que os defeitos de distorção de rede propiciam uma maior emissão na área do azul. Aqui a gente coloca, né, aqui o pointer não está funcionando, o marcador. A síntese feita por 30 minutos, nós temos esse tipo de morfologia, por 60 minutos essa morfologia, e 90 minutos essa morfologia. Então, no fundo, a morfologia prevalece semelhante, mas a gente tem o crescimento por precipitação e dissolução e reprecipitação. Então, nós vemos que isso também, né, o processamento aqui vai resultar, né, numa diminuição da emissão na região do azul e num aumento na região do verde. Na fotoluminescência, também, na fotodegradação, né, a gente observa também a influência das fibras e dos cubos, né? A linha azul é o resultado dos cubos e a linha vermelha são as fibras. Então, a gente observa aqui uma atuação de, no mínimo, né, 3 vezes mais intensa, ou 2 vezes mais intensa, a ação das fibras que tem, né, na superfície uma quantidade maior de defeito e uma área superficial também mais intensa. Mas, quanto à propriedade piezoelétrica, né, a gente tem, normalmente, as cerâmicas que são compostos frágeis. Então, nós fizemos aqui uma incorporação da cerâmica em PVDF, né, o alfa-PVDF, que não tem contribuição piezoelétrica. Isso para demonstrar que a fibra inserida nessa composição, nesse compósito, ela não tem a interferência do compósito na propriedade. Portanto, a gente pode ter uma ótima propriedade com características diferentes de uma cerâmica, permitindo o uso em para outras finalidades. Então, aqui a distribuição das fibras e dos cubos, isso, obviamente, com a mesma quantidade. Então, a gente tem a caracterização do D33, que é a constante piezoelétrica, né, para o compósito feito com cubos, nós temos 1 picocoulomb por Newton, enquanto que as fibras deram um resultado de 8 picocoulomb por Newton, mostrando, então, um resultado muito mais significativo quando se tem o processo feito com as fibras. Aqui foi todo um estudo, né, feito com PFM, com a colaboração do Wagner, para que a gente conseguisse comprovar
que, de fato, né, essa piezoeletricidade vinha dos domínios, né, que a fibra inserida no polímero, essa imagem, a região da fibra e todos os domínios aqui, né, região mais clara, são os domínios com uma direção, a região escura com direção inversa. Certo? Então, isso comprova que essas pequenas fibras continham piezoeletricidade. E aqui o traçado, né, das curvas que demonstram, né, que a região escura e a região clara com valores inversos, passando aqui pela parede de domínio. Aqui a nossa esterese piezoelétrica, e aqui também a curva, outra curva referente à piezo-resposta dessa fibra. Então, nesse caso aqui, a nossa conclusão, né, seria que, de fato, a morfologia, né, a anisotropia, por ser isso um resultado de Book, a gente pode obter, vamos dizer assim, resultados mais significativos quando a gente tem uma direção predominante, porque os domínios estão pré-orientados, digamos assim, né? Então, nesse caso, tanto no caso da fotoluminescência, da fotocatálise ou da piezoeletricidade, a morfologia, os defeitos, né, defeitos de estrutura ou defeitos de superfície gerados pelos tratamentos do processamento permitiram a gente observar, como nosso propósito, as diferenças da propriedade do material. Nessa próxima transparência, nós também fizemos um outro estudo, foi uma tese de doutoramento, contou com a contribuição também do pessoal aqui da UFSCar, principalmente o pessoal da física, onde a gente faz modificação de superfície de monocristal para gerar uma interface condutora de elétrons, né, chamado gás de elétron, ou 2DG. Né? Então, o nosso material inicial, né, um monocristal de titanato de estrôncio, ele foi, vamos dizer assim, preparada, né, a superfície por esse procedimento aqui, que seria um banho de ultrassom em álcool e água, depois um banho com ácido fluorídrico mais fluoreto de amônia, depois a lavagem, tratamento térmico a 900 graus em atmosfera de oxigênio. Para que isso? Para remover alguns átomos de estrôncio e gerar uma superfície lisa para que a gente pudesse depositar um filme de aluminato de lantânio, e na interface desses dois filmes a gente teria, então, a condutividade, embora tenha dois materiais considerados isolante. Então, aqui a gente tem a rugosidade dessa superfície depois do ataque, né? Uma rugosidade extremamente baixa, enquanto que a superfície antes do ataque tinha uma rugosidade muito mais elevada, o que não permitia a deposição de um filme extremamente fino. Aí, aqui seria o substrato, né, que foi nivelado, o aluminato de lantânio que foi depositado na superfície, e essa região de interface, né, essa região aqui, seria, então, onde nós teríamos o gás de elétron. Tá? Então, isso aqui é a caracterização elétrica da superfície do filme, né, que é diferente daquilo que nós queremos determinar. Então, aqui foi a preparação do
dispositivo para fazer a medida, né? Esse conjunto, né, com a interface, ele recebeu pontos, né, de deposição de prata usando o microscópio FIB. Aí, em cima desses pontos de prata foram abertos furos, né, foi feito um furo atingindo o substrato aqui de titanato de estrôncio. Então, para quê? Para que a gente pudesse gerar uma distância na interface para se medir a condutividade. Daí fez-se a injeção de platina também pelo microscópio, fazendo, então, os eletrodos, entre os quais foi medido a propriedade condutora. Nesse caso, aqui nós apresentamos, quando a gente tem um comportamento isolante. Por que esse comportamento foi uma amostra que obteve um comportamento isolante? Por quê? Porque, na verdade, a superfície prévia, né, o tratamento da superfície não foi o suficientemente... não deixou a superfície lisa o suficiente para que nós pudéssemos ter, de fato, uma interface com a intersecção de alumínio, lantânio e estrôncio, né? Então, o comportamento isolante aqui não muda ao longo das mudanças de temperatura. Mas, quando a gente fez um outro tratamento na superfície, gerou, de fato, uma superfície bem lisa, né, com a deposição do filme nessa superfície aqui, o filme de aluminato de lantânio, nós conseguimos observar o comportamento metálico que a gente fala, ou seja, onde a condutividade acontece quando se varia a temperatura, né, linearmente com a temperatura. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma superfície bem lisa, né? Então, com a diminuição da temperatura, né, em temperaturas mais baixas, quando a gente não tem a interferência dos fônons, a gente consegue, então, observar aqui a condutividade na interface desses dois compostos isolantes, né? Então, a gente também, pelo processamento, né, mostrando que a superfície aqui, a geração dessas superfícies, são realmente o fator determinante para que se possa observar essa propriedade. O próximo material seria a obtenção de aerogel de grafeno reduzido, utilizando também processo hidrotérmico, né, onde a gente parte de grafeno oxidado mais água, colocando em ultrassom, depois acrescentando nitrato de prata e citrato de sódio. Para que o nitrato de prata? Para inserir nanopartículas de prata dentro da estrutura do aerogel do grafeno. Então, aqui é o taruguinho, né, o bastãozinho que deixa um resíduo, né, a água fica totalmente límpida e a gente tem unicamente esse bastãozinho de aerogel de grafeno, né? Então, esse aerogel de grafeno ele é totalmente inserido em nitrogênio líquido para remover parte da água que está residual dentro do bastão, né, para que ele não sofra, não exploda, vamos dizer assim, quando se faz a secagem por liofilização. Então, aqui a gente extrai uma porcentagem de água, depois faz a liofilização, aí obtém esse tarugo aqui, esse bastãozinho, né, de aerogel, que pode ser analisado, então, por Raman, por transmissão e por microscopia de varredura. Então, aqui a gente tem a microscopia de varredura, né, que mostra as folhas de grafeno
Obviamente, aí não dá para observar, mas tem uns spotzinhos que, por transmissão, a gente consegue observar que são diferentes tamanhos e diferentes morfologias de partículas de prata. Aqui, alta resolução, caracterização dos planos aqui e a identificação da distância do plano 1, comprovando que a gente tem essas partículas de prata. Depois, aqui, a montagem, então, do dispositivo de microfluídica para mostrar a aderência de moléculas de interesse, né? No caso, foi o microRNA, mas pode ser qualquer molécula, da aderência dessa molécula a essa estrutura do grafeno, e que, por Raman, você consegue, então, fazer a identificação, né, garantir que está havendo a ligação, né, aerogel microRNA, no caso. Então, aqui se tem partículas desse aerogel colocada dentro de... aqui é um PDMS, né, uma folha desse polímero, no qual tem-se os locais, né, canalículas aqui para se colocar a amostra. Então, o grafeno é colocado aqui dentro. Depois, uma outra folha desse polímero, ela sela essas amostras e tem um furinho, né, um canalzinho em cada extremidade aqui, através do qual você injeta a molécula, né, a solução, a suspensão que você quer analisar. E depois deixa por um período. Durante esse período, ocorre a ligação entre o aerogel mais a molécula. Depois, então, você remove pelo mesmo canalículo a solução que ficou ali dentro, e aqui a gente tem, então, vamos dizer assim, o sanduíche, né, dos dois polímeros contendo o aerogel aqui no meio, impregnado ou não, né, com as moléculas do microRNA. Então, aqui eu foram feitas análises para 100 milimolar, 10 milimolar e 1 milimolar, né? E o preto é o traçado da curva do branco, né? Vamos dizer assim, daquele que não tem microRNA. Então, a gente observa aqui uma linha reta e depois o microRNA aderido gera os picos referentes à ligação do aerogel e o microRNA. Inclusive, né, eu marquei aqui nessa região que, podendo observar de perto, se identifica o 1 nanomolar, é aqui nessa região também, que é uma técnica que comprova, então, uma eficiência equivalente ou maior do que o teste de ELISA feito pelas mesmas proporções que foram injetadas aqui no aerogel de grafeno. E, concluindo, né, então, essas três pesquisas demonstram aí como a gente pode trabalhar. É lógico que eu coloquei muito resumido, se alguém tiver interesse, a gente vai estar por aí e pode discutir, né? Então, eu queria agradecer aos organizadores do simpósio, né, a CAPES, o CNPq, FAPESP, né, nosso suporte do CEPID, das bolsas, a Unesp,
que permitiu, né, a gente desenvolver parte dessas pesquisas. E aqui um lembrete, né, que a ciência não tem vida própria, né, ela depende da nossa dedicação. E é uma frase de menina.